Se você tem receio em utilizar a espuma expansiva, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas características sobre esse material e alguns cuidados que você deve tomar. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro Pedro. Esse tipo de espuma expansiva já chegou no mercado brasileiro há algum tempo, onde você pode fazer fixação de esquadrias, por exemplo, janelas, portas. Acaba que essa espuma expansiva vem em forma líquida e quando você faz a aplicação dela em algum tipo de superfície, ela acaba aumentando seu volume e após alguns minutos ela acaba enrijecendo, ou seja, ganhando volume e massa. Esse tipo de espuma é ideal para preencher vazios. Uma vez que eu te falo em preencher vazios, provavelmente já veio na sua mente a questão do isolamento. Seja a questão do isolamento térmico e acústico. Será que esse material da espuma serve para essas finalidades? Mas antes nós precisamos entender os conceitos de isolamento térmico e também isolamento acústico. Vamos pensar no isolamento térmico. A principal função do isolamento térmico é a redução da passagem de calor de uma área mais quente para uma área mais fria, assim permitindo a redução da passagem por transmissão, pessoal. Já quando nós falamos sobre isolamento acústico, é a capacidade do material bloquear a passagem de sons ou ruídos de diferentes ambientes. Qual que é o material base desse tipo de espuma expansiva? Quando você ouvir falar sobre espuma expansiva, um dos principais materiais, dependendo do tipo de espuma que você for trabalhar, pode ser o poliuretano, que é um tipo de polímero proveniente da reação de uma adição entre um etanadiol e um isocianato, assim formando várias cadeias repetitivas de uretano. Aqui nós temos algumas limitações do uso desse tipo de espuma. O primeiro delas, nós podemos citar que não pode ser utilizado em montagem de estruturas. Se você for utilizar esse material em contato com a água, não é recomendado. Não é aconselhável você utilizar no envidraçamento estrutural. Se você está pensando em utilizar esse tipo de material em algum tipo de superfície plástica, como polietileno, polipropileno ou até mesmo teflon, não é aconselhável, já que nós não vamos ter uma boa aderência, uma boa ligação desses dois materiais, e é incompatível com cola de contato à base solvente. E quais são as características que eu posso associar a esse tipo de material? Vale destacar aqui, pessoal, que vocês têm que ler as especificações do fabricante, que nem toda espuma expansiva tem a mesma formulação ou o mesmo tipo de aplicação ou restrição. A maioria delas permite um bom isolamento térmico, isolamento acústico, resistente ao envelhecimento e ela também é resistente à prova de bolores. E quando você for comprar esse tipo de espuma expansiva, vê se ela tem a certificação da ISO 9001. Assim você pode ficar mais tranquilo em relação à qualidade desse material. Mas quando nós falamos sobre as características aonde eu posso aplicar esse tipo de material, fazendo relembrar é viver, nós podemos aplicar para enchimento de espaços vazios, como gretas, orifícios, penetrações de tubagens de vedação de tetos, paredes e juntas de chão. Além disso, nós temos a questão do isolamento térmico e acústico, embora não seja tão utilizado em grandes proporções, já que nós temos hoje no mercado outros tipos de materiais. Entre esses materiais para o isolamento térmico, nós podemos citar a lã de rocha, ou até mesmo a lã mineral, a lã de vidro, lã de PET, concreto celular, agregados leves, por exemplo, a questão da vermiculita. E uma curiosidade para você é que alguns apartamentos hoje em dia acabam adotando a questão do isolamento à parede sanduíche. Ou seja, você pode ter algum tipo de alvenaria ou vedação e no meio você pode ter algum tipo de lã, aquelas lãs citadas anteriormente. Lã de vidro, lã de rocha, depende muito da questão financeira e também do material disponível ali no local. O pessoal acaba confundindo muito a questão das especificações desse tipo de material. Será que realmente ele é inflamável quando ele entra em combustão? Isso que nós vamos ver agora. Analisando as principais espumas disponíveis aqui hoje no Brasil, a maioria vai ter o tempo de cura em até 24 horas. Por outro lado, você sabe que essa espuma é possível fazer o corte dela após a secagem. Se você tem uma tira de 3 cm,
você pode fazer o corte em menos de 60 minutos. Tá vendo como que é rápido a questão da sua secagem e a questão do seu volume? Esse material acaba ficando com características aeradas, semelhante ao colchão. Já a classe de inflamabilidade, que é um dos principais pontos que o pessoal acaba tendo receio, você tem que verificar nas especificações qual que é o tipo de classe. Pode ser classe B1, classe B2, classe B3. Mas Pedro, qual que é a diferença desses três tipos de classe? A classe B1 dificilmente ela vai ter o potencial de inflamabilidade. Já a classe B2 vai ter um potencial mediano e a classe B3 facilmente ela pode ter essa questão da inflamabilidade. Como citado para você que esse material vem em um recipiente aonde você faz a agitação dele, faz a aplicação com luvas. Esse material vem em estado líquido e quando ele é aplicado em algum tipo de superfície, ele pode aumentar de 180% a 220% do seu tamanho. Uma vez que nós temos aquela espuma curada, ela só pode ser removida manualmente, com auxílio de faca ou algum estilete para você remover aquele excesso. Jamais faça aplicação ou utilização desse tipo de espuma em locais que não tem ar circulando. E uma vez que nós temos essa espuma seca, ela não é tóxica. O que acaba ficando tóxico é se ela tem contato com combustão, ou seja, a questão da queima do material. Uma vez que nós temos a queima do poliuretano, nós temos a liberação de alguns vapores. E esses vapores podem ser muito tóxicos, por exemplo, isocianatos, monóxido de carbono e ácido cianídrico. Mas vale lembrar que essa liberação de calor é somente quando nós temos a queima desse material. Mas você pode utilizar nesses materiais algumas substâncias para não propagar a questão das chamas. Entre essas substâncias, nós temos os retardadores de chama, que dependendo do tipo de retardador, ele acaba interrompendo a questão da combustão durante uma determinada fase do processo de combustão. Então as minhas principais recomendações para você for utilizar esse material, que faça a utilização com luvas, em ambientes abertos ou que tenha circulação de ar, que você verifique a questão das especificações do fabricante, aonde você pode aplicar, qual é a classe de inflamabilidade. Aqui no canal nós temos um vídeo complementar onde eu falo sobre as características e também o que é uma espuma expansiva. Vou deixar passando aqui nos cards para você. Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha orientado, tenha tirado as suas dúvidas em relação a esse material. Utilize com cautela e também responsabilidade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!